paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui nos estúdios ADCast um grande amigo, pastor, compositor, cantor, ele que tem rodado pelo Brasil e mundo afora, meu amigo, pastor Emerson Pedrosa. Pastor Shin, que bom estar aqui com você, né? Ainda perguntei, como é que eu chamo você, né? Ele falou, pode ser Shin. Shin é um amigo querido, toda a sua família. Um abraço, pastor Irineu. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Ainda achei legal, assim, você falando sobre departamento de mídia e comunicação. Antigamente não tinha isso, né? Tá muito top hoje a gente ter essa ferramenta dentro da igreja para abençoar pessoas e alcançar vidas e falar de Jesus, que é o nosso propósito, né, Shin? Pastor Emerson, primeiramente é uma alegria recebê-lo aqui no nosso estúdio, como você disse, né? É uma ferramenta moderna que deu uma avançada aí durante a pandemia, né? E as igrejas começaram a se modernizar com relação a isso. Eu acho que os pastores antigos aí até reviram nos túmulos, mas eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai expandir a evangelização, com certeza, através de pessoas como você aí, que já está na mídia, que hoje tem aí músicas rodando. Inclusive, quando eu fui marcar no cartaz lá, eu procurei lá, Emerson Pedrosa, lá no Instagram, para um monte de música lá, de louvores. Que bênção, né? A comunicação hoje, ela é muito rápida, né? E tem que ser prática, né? Você vê que você está dirigindo o carro, você fala lá no seu telefone, ei Google, ei Siri, quem tem Apple, quem tem Android, enfim. Aí abre o Spotify, tocar a música de Emerson Pedrosa. Já abre e sai tocando. Naquela época a gente colocava fita e rebobinava. Tem adolescente jovem que nem vai lembrar disso. CD, não, os jovens não. Esses dias eu apresentei pro meu filho num museu, né? Porque agora é só no museu que você acha aquelas vitrolas, né? Que tocava o LP, o disco. Aí ele pegou e falou assim, isso aí é dos dois lados, vira dos dois lados. Eu falei, não, esse é de um lado só. O CD, né? O disco ainda virava dos dois lados, né? E a fita a gente colocava a caneta. Pra poder Você chegou a cantar na época do playback? Não, com playback assim eu nunca cantei, né, Shin? Porque eu sempre fui músico desde menino, né? Comecei a tocar muito cedo. O papai era zelador de igreja e naquela época os músicos eram bravos, né? O pessoal sentia aquele cara assim, muito sério, não compartilhava muito conhecimento. E eu ia escondido lá mexendo nos instrumentos. E comecei a tocar muito cedo, com 7, 8 anos eu já tocava. Eu queria tocar instrumento de sopro, o maestro bravo, né? E aí eu arrumei uma chiquinha, o pessoal nem sabe o que é chiquinha, né? Você do lado aí nem sabe o que é chiquinha. Chiquinha era um instrumento, assim, mi bemol, tinha esse bemol também. Era um mini bombardino, que hoje é chamado de eufônio, né? Usado nas orquestras. E eu comecei a tocar muito cedo, e aí eu queria escutar as músicas, né? Eu lembro que tinha uma música do Kadosh, né? Conheço. Um filho perdido volta arrependido. E essa introdução, pra tirar isso, você enfiava a canetinha na fita, voltava, colocava a fita, escutava, aí voltava, tocava. Mas hoje eu sei fazer, naquela época era uma dificuldade, né? Eu lembro, meu irmão, o pastor Ney, seu Ney, meu amigo. Opa. O Ney era músico, né? Hoje, pastoreando igreja e pregando só, mas ele foi músico durante muito tempo. E eu ficava lá vendo, ele voltava a fita lá e tal, com a caneta e colocava, e voltava e colocava. E tinha uns gravadores que mordia a fita ainda, ela enroscava, você tinha que desenroscar. Eu já cheguei a emendar a fita pra poder... Inclusive as fitas ADAT, né, que você gravava em estúdio, eu comecei a tocar em estúdio muito cedo, muito jovem. Quando eu saí de São Paulo e eu mudei para Valinhos, que São Paulo o pai morava no fundo da igreja, meu pai era o zelador da igreja, aquela coisa, envolvido. Aí com uns 15 anos mais ou menos, o pai mudou para Valinhos, a família toda. E foi quando eu comecei a trabalhar no estúdio com o Ricardo Tardelli. Valinhos tinha uma banda secular chamada Banda do Brejo e Banda Censura Livre,
Aquela época, as bandas, quem se formava na faculdade não tinha balada, não tinha, era uma banda que tocava ao vivo, né? Ao vivo. Pegava os sucessos e tocava, os sucessos Eram as seculares, né? bandas de Bandas de baile, formatura, bandas de de baile. formatura. A camarada pagava lá 4 anos. E eles tinham os estúdios. E eu comecei a tocar com eles. Então a gente colava, às vezes, a fita assim para fazer emenda de um trecho. Mas hoje é diferente, né, Xinha? A gente tá aqui, microfone top. A gente não tá usando fone porque a gente tá aqui pertinho. Fone top, equipamento top, técnico de som top. Olha esse espaço. E a gente tem toda a ferramenta hoje. Até, lógico que requer investimento, mas às vezes você só força de vontade de se comunicar com um celularzinho, você se comunica. E eu fico feliz, porque a gente tem a chance de partilhar com as pessoas aquilo que a gente carrega. De Deus na nossa vida, aquilo que a gente carrega, que Deus deu pra gente compartilhar com pessoas. Até porque se o que eu tenho não for para abençoar pessoas, não serve para nada. E, inclusive hoje com as tecnologias, né? E Deus tem abençoado as igrejas. Sim. O pastor Irineu, ele costuma dizer, porque ele foi de uma geração muito difícil, que as igrejas eram perseguidas, era difícil ter qualquer coisa. Sim. Né? Hoje as igrejas são abençoadas, as igrejas Oh. são ricas, as igrejas têm deputados, as igrejas têm advogados, médicos, outro dia eu É, falei, sim. né? E bons músicos. Inclusive, você pode falar melhor do que eu. Hoje os melhores músicos saem da Assembleia de Deus. Sim, sim. A nossa igreja ele tem uma escola musical sem a pessoa perceber, ele já é envolvido com música desde a criança. Criancinha, ele já vai para a escola dominical e canta. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Tá cantando. Aí vai para os adolescentes, né? Canta aí nos mais modernos. Depois vai para os jovens. Mesmo os desafinados cantam no grupo de jovens. Porque a ideia não é um coral profissional, é agrupar pessoas, é comunhão, é um momento de generosidade. E daí, dessas pessoas, tem quem tem o talento nato, né? Que se destaca. Que se ali. destaca, fora o dom que Deus confia, né? E aí, no meio do caminho, que é o problema. E aí é um assunto que é até legal a gente falar, que no meio do caminho, às vezes o jovem se desvia, o jovem fica iludido com as coisas, vamos chamar do mundo, né? Com as coisas seculares, se envolve com música, se envolve com pessoas erradas, e no meio do caminho ele perde o alvo. Porque todo mundo, Deus tem um propósito na vida das pessoas. E esse propósito é para uma meta, um foco, com alguma coisa que Deus tem na vida dela. E uma pessoa que tem talento, ele pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Então, às vezes, no meio do caminho, ele deixa de servir somente a Deus para servir outro caminho. E aí é um assunto até complicado, porque as pessoas já perguntaram, e aí, cristão pode ser músico? Que é um Secular. assunto secular, que é uma Eu ia perguntar para então, você. é uma polêmica, né? É uma polêmica. E, na verdade, a gente não chega numa conclusão, porque muitos vão falar assim, nossa, mas você vai tocar num baile à noite, né? Você vai tocar... Então, é complicado, depende da igreja que você segue, depende do segmento religioso. Doutrina bíblica, a Bíblia fala que você pode andar nas trevas e ser luz. Mas é um assunto polêmico, né? Se a gente for entrar ainda mais no nosso meio, que a gente como assembleano sabe que algumas coisas, não é que a gente é a mente fechada, não é isso, é que a gente prioriza a prevenção, né? Se você fica andando no caminho errado, uma hora, com uma pessoa errada, numa hora essa pessoa vai te arrastar. Então a profissão de músico existe músicos que tocam em orquestra, existem casamentos, os problemas são os ambientes, né? Eu tenho um amigo chamado Ramon Montanher é um baterista, e ele é um batista. E ele tocou com muitos cantores, Easy Posse, e ele sempre se manteve crente. Como ele fazia, eu não sei. O que ele me contava é o seguinte, o pessoal acabava o baile, vamos ali no hotel tomar relaxar um pouco. Falou, pessoal, vou pro quarto. Então, assim, se Deus te deu o potencial de ser músico, e você sente um direcionamento de Deus trabalhar com esse tipo de atividade, você tem que pedir um direcionamento de Deus para Deus te preservar perto dele. Até porque brincar com o pecado, a gente já sabe muita história disso. Sansão foi um exemplo, né? Sansão não era para ter acontecido o que aconteceu com ele. Era para ele morrer farto de dias, mas brincou com o pecado. E, de repente, a profissão do músico te leva a muitas emoções, né? Então, tudo que mexe muito com a emoção, você tem que parar um pouco e ser racional. Exatamente. E hoje, o senhor disse aí, é realmente um assunto bem polêmico, né? A gente vai achar vertentes de tudo quanto é tipo. Sim. Mas assim, eu penso que hoje a igreja, ela já tem um nicho muito grande hoje. Antigamente não, era mais difícil ter um músico profissional dentro da igreja,
Mas hoje nós temos muitas bandas, muitos cantores. A maioria dos cantores hoje, todos querem levar os músicos para tocar ao vivo. Hoje é difícil um músico tocar com playback. Ainda existe aqueles É. né? Aqui em Piracicaba, eu vou até confessar que os meninos músicos aqui, eles já têm um combinado com o técnico de som, que é para falar que não tá pegando o playback. Já é um combinado. Então, os cantores que vêm aqui já ficam sabendo disso. Mas hoje, o mercado da música gospel, eu posso dizer que eu acho que está até quase que maior que a música secular. Inclusive, tem cantores seculares migrando para o gospel para ganhar esse nicho. E também mudou a concepção de música, né? As Tem isso igrejas também. hoje têm, às vezes, vamos chamar assim, de um entretenimento, não é só um culto, né? É um entretenimento. Às vezes a pessoa faz um encontro para rolar um som, que é a linguagem que usa, para o pessoal que é jovem conversar, trocar ideia e curtir. E por que não namorar, né? No bom sentido, de conhecer pessoas que... Então, hoje em dia, tem muitos cantores que arrebatam essas pessoas. Antigamente não tinha marcha para Jesus. Hoje acontece marcha para Jesus com Hoje é verba os shows, né? os shows gospel. Shows Nossa, gospel. falar isso antigamente, a gente fazia o culto ar livre, né? E as cruzadas, que era aquelas orquestras. Desfile. Desfile. Então, os tempos realmente mudaram. Os tempos mudaram, mas o segredo é o seguinte, é você não perder a essência, né? Do que é, qual o propósito da sua vida como músico, como o pessoal chama de levita, que é outro equívoco, né? Mas tudo bem, vamos entrar nessa parte. Agora, o nicho da música gospel hoje não alcança só os cristãos, só os que frequentam a igreja, só os membros de igreja. Hoje a igreja católica tem um nicho de música carismática, né? E tem até os feed, né? Às vezes de cantor secular com cantor cristão, né? Esses dias o Eli Soares gravou com Ed Mota, né? Bateram nele e tal. E eu fiquei quieto, fiquei ouvindo, porque eu até conheço o Eli Soares, fiquei na minha. De repente, eu não sei qual é o propósito. Porque a gente olhando de fora é uma coisa, quem está próximo sabe que às vezes é outra. Então, assim, o que você falou realmente, hoje o nicho da música gospel, ele é muito rendável e gera recurso e também traz trabalho. Então, às vezes, tem músico que toca com um cantor gospel a vida toda. E às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente pensa, pode ter aqueles que existe um propósito, mas tem uns que, igual você disse, tá vindo só pela questão rentável. Pode ser. Tem também essa Não deixa questão. de rodar o dinheiro em tudo que se faz, né? Com certeza. Pastor Emerson, mas voltando aqui um pouquinho para a sua vida aí. O senhor hoje é um dos cantores da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que a gente vê mais aí em foco, rodando nas nossas igrejas, os grandes eventos hoje do Brasil, sempre o senhor está ali. Deus tem te abençoado, Deus tem te levado aí a lugares que muitos cantores de nome nunca foi. Deus tem te abençoado Sim. muito. Mas como que foi o seu ministério? Como que iniciou? O senhor disse aqui já que desde criancinha o senhor já estava ali envolvido na música, aprendendo. Mas como que se deu essa trajetória? Eu realmente não sei definir quando foi que eu comecei, vamos chamar assim, a ter sucesso. Vamos chamar de sucesso ministerial. É porque eu sempre fui envolvido muito com a igreja. E eu sinto falta disso hoje. Eu viajo bastante, mas eu sinto falta de uma igreja, assim, porque eu fui regente coral, fui regente de jovens, regente de orquestra. Minha formação, me formei em Tatuí para trabalhar com música. E o que aconteceu foi que, de repente, eu comecei a ter muitas alianças. Eu cantava numa igreja, voltava. Cantava numa igreja, voltava. Aquele pastor indicava para outro. De repente, as portas foram se abrindo não só na nossa igreja. As outras igrejas, as comunidades, né? As igrejas batistas, eu canto na igreja presbiteriana, né? Então, assim, de repente eu vi que Deus tinha me dado um chamado e uma vocação para cantar exatamente do jeito que eu sou. Porque eu não sou bem artisticamente, vamos separar aqui, porque a arte não é pecado, né? Tem gente que Sim. tocar e cantar bem, nossa, não é, você tem que cantar e tocar bem para Deus. Apesar das limitações que nós enfrentamos no dia a dia, né? Mas eu não sei como que aconteceu de eu, de repente, estar nos maiores eventos da nossa igreja. De repente eu estar rodando assim em vários países. Eu já fui em quase todos os países, em todos os continentes, né?
ministrar. E sempre da mesma forma, porque o meu coração sempre foi em servir a Deus com integridade. E a integridade é envolvendo relacionamento, é envolvendo uma vida de santidade, envolvendo uma vida de humildade, e não aquela humildade de você se sentir pobre, aquela coisa de pobreza, não, de relacionamento. Você chegar numa igreja que às vezes não tem uma estrutura de som, e você não desfazer do pastor ou não brigar com o técnico, apesar de você saber que não tá bom. Às vezes você toca com músicos com uma qualidade inferior, e você, qualidade técnica, você toca e se alegra. Isso foi me dando um know-how muito grande dentro das igrejas que eu ia. E tem também um segredo, né? Você tem que entender hoje a realidade, como é que eu falo isso? A realidade de logística de cada igreja. Eu viajo com banda, mas você trazer uma banda hoje, você pôr 5 pessoas num aéreo e colocar ela para tocar num evento lá no Maranhão, a igreja tem que disponibilizar de muito recurso. Eu nem estou falando de cachê ou oferta, que as pessoas chamam assim, mas só de recurso aí, de transporte aéreo, alimentação, A transporte. A logística, né? logística é pesada. Pesada. E aí isso tem que gerar para a igreja, eu sempre pensei que eu tenho que ser uma bênção para a igreja. Tem que ser, uma vez o reverendo Inácio Dias Lopes falou uma frase para mim. Eu nunca mais esqueci, eu era jovem de ministério, eu falei, reverendo, não foi nem do nosso meio, né? Foi um pastor presbiteriano. Todo mundo conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu conheci através do reverendo Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, na época do Bolsonaro. O reverendo Milton é meu amigo há mais de 20 anos. Eu ministro na igreja dele em Santos. Reverendo, como é que o senhor lida com essa questão financeira, de oferta, essa tratativa? Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Você nunca exija uma oferta. Você simplesmente nunca receba também uma oferta que envergonhe a igreja ou que envergonhe você. Então, são os parâmetros, né? Generosidade e tratativa e tratamento não tem a ver com valores ou dinheiro. Tem a ver com generosidade e honra, né? Até porque o dinheiro é passageiro e generosidade não. Então, eu sempre tentei andar nos padrões bíblicos, seguindo, por exemplo, uma ética. Eu vou na Assembleia de Deus, vou de terno e gravata. A nossa igreja é assim. Sim. Não é que é brega, careta. Hoje eu brinquei com você. Você quer que eu vou de cantor ou de pastor? Você falou, vem de cantor, pastor. Quer dizer, terno e gravata. É a nossa. Eu vou cantar nas comunidades, camiseta, calça jeans e blazer. E não muda quem eu sou. Eu sou a mesma pessoa, ministro do mesmo jeito. Então, foi acontecendo por causa do plano que Deus tem e também de um coração que eu sempre estou disposto a ouvir conselho e obedecer a Deus. Que a maioria dos problemas que músico tem, cantor tem, é quando ele se acha, né? O cara se acha e chega já cheio de exigência e cria uma retórica que não é verdadeira, né? Eu sei de pessoas aí que pedem 6 aéreos para fazer uma agenda. Ele, a esposa, o neto, o cachorro, a babá. E é complicado para uma igreja. O pastor até quer trazer às vezes, mas como é que faz? Como é que se justifica? Será que isso vai ser útil? Então tem que esperar o tempo certo para você poder amadurecer nesse ministério. E não é fácil também não, né? Porque você tem que estar sempre com o coração quebrantado para adorar a Deus. Ontem mesmo eu estava na cidade de Séries, em Goiás. Cantei e preguei. Saí 2h30 da manhã. Cheguei em casa hoje 8h30 da manhã. Fiquei com a Berenice, porque eu sou casado com uma mulher, né? Mulher sabe como é que é, quer conversar. Tá? Se eu não converso. E vim aqui, dormi um pouquinho, das 2 às 4 da tarde. 4 horas tomei um banho e estou aqui com você. Existe um preço que se paga, né? É outra coisa que eu iria perguntar, né? Essa questão de como conciliar, né? A agenda e família. Eu sei que isso é complicadíssimo, né? Eu dou um conselho para os mais jovens assim. 5 anos atrás eu mudei a minha forma de operação. Primeira agenda que eu faço é da minha família. Então, quando vira o ano, ou vai acontecendo, eu sento com a Berê, minha esposa, e combino quais as datas que a gente precisa estar junto. Aí a gente fala, um exemplo, eu tenho 7 sobrinhos solteiros. Esse ano tem 2 casamentos. E nesses 2 casamentos, um eu perdi um evento muito grande e o outro também vou perder um evento muito grande. Mas está combinado. A segunda coisa que eu faço na minha agenda é atender os amigos. As pessoas que a gente tem relacionamento, pastores que já estão andando com a gente há um tempo. Né? Porque você não pode esquecer o dia das pequenas coisas, né? Quando a pessoa te recebia, acreditava no seu ministério e hoje você não atende mais a pessoa. Aí a terceira é os amigos dos amigos. Aí já não tem mais data, né? Mas eu sempre concilio, assim, essa tratativa de priorizar a família. E fora o combinado que eu tenho com o meu pastor, né? Que o meu pastor combinou comigo de eu estar todas as santas ceias. Geralmente eu peço a misericórdia dele. Chefe, eu não vou nessa aqui, mas domingo de manhã eu tô aí.
E é uma coisa muito interessante, o conselho que eu dou para os cantores, não ficar, vou usar uma palavra assim muito simples, olha, fominha por agenda, né? Não, eu preciso fazer agenda. Não, se organize, ora a Deus, sabe? O ministério é uma atitude de fé, não é um meio de vida para você querer mudar a sua situação financeira. A Bíblia fala que é Deus quem enriquece e não acrescenta dores. Então você tem que entender que o ministério, existem algumas coisas para você ter sucesso. Família, submissão, doutrinas, e seguir um passo de cada vez. E Deus vai conduzindo a gente. Pastor Emerson, maravilhoso. As pessoas que estão nos assistindo aí, eu tenho certeza que a pessoa que está iniciando um ministério ou que pretende, né? Essas dicas que você deixou aqui, eu acho que isso aí é fenomenal. Uma outra situação que nós somos amigos, a gente compartilha, temos até um grupo lá, né? Os amigos da resenha, sai de tudo ali, mas é bênção. Mas eu vejo que sempre o senhor coloca ali uma coisa que me chama a atenção, porque eu tenho um irmão que também, apesar dele ser um pastor, é presidente de uma cidade, mas uma vez ele me disse que um pastor, porque ele também é pregador itinerante, apesar de ser pastor presidente. Mas uma vez um pastor chegou nele e falou: pastor Ney, o senhor tem uma casa já? Ele falou: pastor, não tem ainda. Ele falou: vai construir uma casa, porque o amanhã você não sabe como será. E eu vejo, pelas nossas conversas sempre, uma outra coisa que é importante essas pessoas que estão iniciando o ministério, ter um planejamento também. Sim, até porque, Oxim, o estudo nunca é demais, né? Eu estou estudando violão de novo porque eu quero fazer uma pós-graduação de violão. Se meu filho for embora para os Estados Unidos, que eu tenho um menino só, eu não vou dar conta de ficar longe dele. E eu não quero ficar nos Estados Unidos sem uma condição, alguma coisa para oferecer. Então, eu estou estudando inglês, estudo inglês, e estou estudando violão. No começo do ano eu vou prestar um vestibular. Porque se eu falar bem o inglês e tiver um curso de aperfeiçoamento em violão, eu posso arrumar qualquer coisa lá que é na área que eu trabalho. E assim, eu tenho uma estratégia na minha vida há muitos anos já. De toda oferta que eu recebo, eu tiro o dízimo e guardo 30%. Não importa se eu preciso trocar de carro. Trocar de carro é relativo, né? Porque daí vem a coisa da gestão, né? A gente conhece gente que ganha 5 mil reais e vive bem. Conhece gente que ganha 50 mil e vive mal. Exato. Porque a pessoa às vezes quer se ostentar. Com todo respeito, não me entenda como isso uma verdade absoluta, mas às vezes no nosso meio de cantores e músicos tem muita ostentação. A pessoa ele tem que andar bem arrumado porque ele é artista, ele é cantor. Eu sei de gente que fica com uma prestação alta, come mal em casa para andar de carro zero para chegar na porta do evento e dizer que está bem. Eu já penso diferente. Até porque meus princípios são de Cristo, né? Você tem que se parecer com Cristo, você tem que ser uma pessoa acessível. Essa coisa de ostentação, com certeza, não é pra gente. Então, assim, a dica que eu dou, nunca deixe de estudar. Nunca deixe, às vezes, até de trabalhar secularmente. Não tem problema você trabalhar. E exercer o ministério. O dia que o ministério te der sustentabilidade é diferente. Mas, por enquanto, corre atrás da vida que dá tudo certo. É isso aí. Pastor Emerson, uma pergunta aqui. Tenho certeza que quem está nos assistindo aí já fez essa pergunta para você ou tem uma dúvida. O senhor é compositor, né? Tem muitos hinos gravados. O senhor lembra o primeiro hino que o senhor compôs? Rapaz do céu. Essa daí foi longe, hein? Eu lembro de um hino que mudou, assim, a minha concepção de ministério, que foi o hino que eu compus num dia de prova, né? De luta, que chama Providência. Inclusive o nosso amigo, pastor Emanuel Júnior, o pai dele pastoreava Valinhos. Eu já cantava há muito tempo, compunha algumas coisas, porque na igreja de Valinhos era assim. Ia ter festa de círculo de oração, então o pastor falava, compõe os hinos. Era Operando Deus Quem Impedirá. Então eu fazia 5 hinos lá pro círculo de oração. Tinha um até assim, quando se levanta do seu trono, refrão, todo homem curva-se a seus pés. O tema era Operando Deus Quem Impedirá. Sua voz ecoa sobre os montes, operando Deus quem impedirá. Modelo antigo, né? Foi Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo aqui passar, parou as águas do Jordão. Círculo de oração.
Então, nessa época, eu compunha assim, conforme o tema que me devam. Mas a música que mais mudou minha vida foi o Providência, né? Que é aquele que de vez em quando eu mando um áudio no grupo lá. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confia no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Essa foi uma das primeiras que eu fiz bonita, né? Pastor, nós daqui uns minutinhos já nós vamos iniciar aí uma das nossas segundas, é a primeira segunda de julho, e daqui a pouco a gente tem que correr para lá. Aproveitamos a oportunidade que o senhor já estaria aqui conosco, sempre atendendo os nossos convites, né, para estar conosco. O pastor Emerson é gente de casa aqui. Amém. Obrigado, grande amigo, amigo do nosso pastor, amigo da família. Amém. E é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Mas faz um outro refrão aí, um trechinho de um hino mais atual agora. Você tem algum que você não gravou ainda? Tá aí tem um pra hino, dar um... Tem um hino bonito que eu não gravei. Abro a porta do meu coração, há um lugar para ti. Uma oração, né? Vem, me arrebata aos teus braços de amor, não fique longe de mim. Tu és o ar que eu respiro, a paz que transborda, és a luz que dissipa a escuridão. Tu és o autor da minha vida, a cura da alma, o dono do meu coração. Rapaz, que hino lindo, hein? É uma oração. Tem muita música, hoje em dia, assim, eu chamo de música, mas é hino, que a gravadora às vezes não aceita você gravar, né? Porque depende do segmento que você segue, eles não aceitam. Por exemplo, tem uma música do Filho Pródigo. Eu andei perdido, me afastei da sua casa, com os passos tortos pela estrada, arrastando tudo que me deu. Quem deu? O Pai. Eu perdi tudo, a herança que ganhei das suas mãos. Mas um hino, uma música bonita, mas não é um hino pentecostal. Então a gravadora não aceita você gravar, não que ele não te proíba, é que não segue aquela linha do nicho que a gravadora pertence. É que eles vendem. Então assim, inclusive agora eu fiz uma reunião com o pessoal, eu vou fazer um trabalho agora de voz e violão cantando as minhas canções, esse tipo de canção, que é um projeto que eu tenho no coração, que os jovens ouvem isso, né? E a gente não pode perder essa conexão dos mais velhos com os jovens. Eu canto, de 10 eventos que eu vou, 8 é de jovens e adolescentes. E eu já passei dos 40 faz tempo. Né? Olha. Então, assim, porque você tem alguma coisa que você carrega, igual eu falei assim, você quer passar isso para as pessoas. E você também, da mesma forma, você mostra que você se atualizou, que você canta louvores que chama a atenção dos adolescentes e dos jovens, mas sempre você tem também aquele um que você lança que é das antigas, das velha guarda, da velha guarda, que daí o da velha guarda gosta Cabeça também. Branca gosta. Mas aí os jovens gostam também daquele. Porque a gente vai construindo uma história, né, Chim? Sim. Você falou do pastor Irineu, o pastor Irineu é um pastor já, quantos anos de pastoreio, né? E está dirigindo uma igreja. Essa igreja, ela tem jovem, tem pessoa mais de idade, e ele não deixa de ser atual. Eu converso com o pastor Irineu, eu dou risada, porque ele não dou risada perto dele, mas eu falo assim, o pastor Irineu é top, porque ele sabe falar sobre tudo. Não fica obcecado só no passado, né? A gente tem que apertar o F5. Eu sempre falo, eu vou numas igrejas, a igreja é boa, mas falta apertar o F5. Bobeirinha, coisinha pequena que nem
Porque a gente é o espelho de Cristo, mas vive numa sociedade que se moderniza. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia ter celular? Lógico, mano. Você é louco. Não, Entendeu? esses dias até... Não sei nem se eu posso falar. Bom, vou falar. Ah, pode sim. Só eu que estou te ouvindo. Esses dias um pastor, né? Ele disse que a gente hoje usa um tablet. Sim. Né? Inclusive o pastor Irineu tem um também, já vou entregar ele. Ele, de vez em quando ele prega com o tablet, ainda está se acostumando. Estou ensinando ele. Mas teve um pastor que falou que não, que isso aqui tem que ser a Bíblia, tem que carregar a Bíblia. Eu carrego essa Bíblia porque eu chego na igreja, os irmãos já olham se eu estou de Bíblia, né? Mas eu tudo é no tablet aqui, meus esboços, tablet, hino, tablet, celular, cópia, né, de hino, porque hoje em dia tem tantos hinos. O primeiro tablet foi Deus, rapaz, que deu para Moisés. Ele escreveu com o dedo, era touchscreen ainda. Já estava, a tecnologia já estava lá no monte. Já estava lá, só foi aperfeiçoada para hoje. Mas é isso, Xim, foi bom você me convidar, fiquei feliz de estar aqui com você. Pastor Emerson, Deus abençoe, viu? Amém. Deixa aí um último louvor aí e já se despede do nosso público aí. Tem um hino que eu gosto assim, é bem antiguinho, mas vai abençoar a sua vida. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Você tem muito valor, eu sei. Deus não abre mão de você. Nem eu, nem o pastor Xim. Pastor Emerson, mais uma vez, Deus abençoe. Foi um prazer, uma alegria. Amém, amigo. Receber aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Deixa eu deixar aqui minha rede social para o pessoal Pode, ouvir minhas com canções. certeza. Quem quiser escutar as minhas canções, tem no Spotify, no Deezer, no iTunes e no YouTube, tem um canal da gente, Emerson Pedrosa Oficial. Maravilha. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi uma alegria poder receber o pastor Emerson. E você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, de curtir o nosso conteúdo. Também o do pastor Emerson Pedrosa, Emerson Pedrosa Oficial. As nossas redes sociais, AD Belém Piracicaba, Instagram, YouTube, vários conteúdos ali, podcast, a playlist grande ali, subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que você será abençoado e abençoará outras vidas. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado através destes conteúdos. Fique com Deus.